hoje vamos olhar para os microempresários e, em particular, para a forma como os microempresários podem utilizar IA no seu negócio. E estamos a falar de empresários que trabalham ou a solo ou que têm uma pequena equipa de 2, 3 pessoas, até 5 pessoas no máximo, mas 5 pessoas até já poderão fazer coisas mais sofisticadas. Portanto, é mesmo focado naquelas pessoas que sentem que estão assoberbadas com muito trabalho, porque no fundo, na sua empresa, ainda são o operacional, o administrativo, o financeiro, o gestor e, portanto, que tem muitas tarefas para fazer, tem que se multiplicar por diversas funções e, efetivamente, acabam por não conseguir rentabilizar o seu tempo e, muitas vezes, até sentem-se realmente exaustos e assoberbados. E a inteligência artificial, de forma simples, porque hoje é disso que vamos aqui falar, ferramentas ou formatos simples de utilização da inteligência artificial para que tudo isso, todos esses processos se tornem mais facilitados e você consiga ter mais tempo para dedicar aos seus clientes, para dedicar àquilo que realmente traz valor à sua empresa e aquilo, melhor dito, aquilo que você tem que realmente estar focado. Porque há áreas, há tarefas em que você tem que estar totalmente integrado, totalmente focado, onde tem que colocar o melhor de si e outras que podem ser feitas por uma inteligência artificial integralmente ou complementarmente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Portanto, se você é um microempresário, fique a assistir até ao fim. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Competir. O meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 15 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos competitivos, a implementarem boas práticas de gestão, a implementarem soluções inovadoras e que trazem efetivamente competitividade para os seus negócios. E hoje, neste episódio, eu vou dedicá-lo aos microempresários e a como podem utilizar a inteligência artificial não apenas como um motor de busca para obter determinadas respostas a uma pergunta que muitas vezes nós fazíamos no Google e atualmente migramos em muitas delas para o ChatGPT, que toda a gente já conhece, e você, como microempresário, tem mais do que a seu favor a inteligência artificial, que você pode até pensar numa determinada fase que dá muito trabalho, não é para si, eu não preciso de... Portanto, há muitas vezes estas objeções à utilização, precisamente porque se acha que tem-se uma empresa de menor dimensão e, por isso, não precisa de ir para trabalhos ou tão sofisticados, porque você consegue atender a todo o trabalho que tem que fazer. Mas a verdade é que, exatamente para estes microempresários, é que a inteligência artificial e a utilização de várias ferramentas da inteligência artificial podem beneficiar e muito no seu dia-a-dia, no seu processo de trabalho, na sua produtividade e faz com que você liberte tempo para pensar em soluções de trazer ainda mais valor aos seus clientes, trazer uma resposta mais rápida aos seus clientes, uma resposta melhorada, e tudo isso é aquilo que importa para o seu negócio, porque você quer que o seu cliente fique satisfeito com a sua prestação de serviços, no caso dos prestadores de serviços, ou naquilo que você vende e a forma como você entrega. E a verdade é que estes microempresários não têm uma estrutura como empresas de dimensões um bocadinho maiores,
que já tem áreas específicas para trabalhar cada uma das áreas da empresa. E o que é que esses empresários fazem? Fazem tudo. Acabam por estar em vários eixos e não conseguem libertar tempo para pensar estrategicamente no seu negócio, não conseguem libertar tempo para perceber o que é que poderiam estar a fazer pelo cliente, que iria trazer uma maior satisfação e com isso até agregar valor à sua oferta, porque se estão assoberbados muitas vezes em tarefas rotineiras que têm que ser eles a fazer, ou alguém da sua equipa, mas normalmente são micro-equipas que acabam também por ter que estar em várias frentes e também elas poderão e deverão libertar-se de uma série de processos. E eu disto, apesar de eu trabalhar com empresas de pequena e média dimensão, mas já com alguma estrutura, temos também clientes que são microempresas, mas eu própria também já introduzi nas minhas metodologias, nos meus processos diários, a utilização inteligente da inteligência artificial, porque é isto que nós temos que pensar, não é substituir o Google pelo ChatGPT. Isso o Google já nos servia para o que era relevante às vezes pesquisar. Não é disso. É realmente substituir processos que você hoje faz sozinho ou com uma pequena equipa, que é o meu caso, e que podem ser muito agilizados, muito acelerados, se você souber utilizar a IA a seu favor. Esta é uma ferramenta, ou as várias ferramentas que existem, que são muito poderosas, que são utilizadas já de alguma forma expressiva nas empresas, mas há muitas que ainda não estão a utilizar. Ou por desconfiança, ou porque não sabem utilizar, ou porque acham que não é para si. E é isto que hoje, neste episódio, eu quero procurar desmistificar. E, portanto, se você neste momento já se interessou pelo conteúdo, já viu que algo de bom pode levar daqui, fica até ao final, deixe o seu like e, se necessário, ao longo do episódio, faça perguntas ou se algum insight o impactar, deixe nos comentários também para fazer levar este vídeo a mais pessoas que possam precisar deste conteúdo como você, neste momento, se continuar aqui, sendo que vamos lá ver o que é que ela tem para dizer. E então, eu vou começar por indicar desde logo que você pode utilizar estas ferramentas de inteligência artificial de forma relativamente sofisticada, com a criação de agentes que trabalham para si automaticamente, sem precisar de qualquer programação. E isso, todas as pessoas que já minimamente exploraram o ChatGPT percebem que muito se pode extrair dessa ferramenta, mas muitas não sabem o potencial todo que podem extrair dessa simples ferramenta. Mas há outras. O Gemini, o próprio Copilot do Office, não é? Que está integrado quer no Word, quer no Excel, nas ferramentas que fazem parte do Office, e que muita gente simplesmente não está a utilizar isso de forma otimizada. E otimizada em que sentido? Libertar tempo em processos que são rotineiros e que podem sim ser substituídos ou complementados com a ajuda da inteligência artificial, e libertar tempo para tarefas mais estratégicas e que realmente necessitam da intervenção de um ser humano e daquilo que você não pode ser substituído por uma inteligência artificial. E eu vou falar de 4 áreas onde você, sendo uma microempresa, pode desde já começar hoje a aplicar na sua empresa, na sua realidade. E a primeira delas é a área da comunicação e marketing.
Esta é talvez das áreas mais divulgadas, nomeadamente nas redes sociais, em vários conteúdos, mas muita gente não está a utilizá-lo de forma consistente. E o que é que você pode fazer aqui a este nível? Toda e qualquer empresa necessita de comunicar, necessita de fazer um bom marketing. Hoje todos nós lidamos com um mercado altamente concorrencial e não podemos descurar o marketing e a comunicação. A comunicação, muitas destas microempresas vivem do mercado local, do passa-palavra, do pessoas que já conhecem, mas isso faz com que o seu negócio fique estrangulado na dimensão que ele já tem. E pior, muitas vezes surgem soluções otimizadas, mais aceleradas, com melhor entrega e o cliente, por muito que goste do seu trabalho, por muito que goste dos seus produtos ou da sua loja, o que é que faz? Vai recorrer àquilo que atende melhor as suas expectativas e as suas necessidades. Portanto, toda e qualquer empresa tem que trabalhar na sua comunicação e no seu marketing para dar a conhecer aquilo que é a sua oferta, aquilo que é o valor acrescentado da sua oferta, para que o cliente conheça melhor a sua solução, as suas propostas, a sua oferta de valor e faça com que o cliente valorize aquilo que você vende e prefira os seus produtos. E mais, quando estamos a falar de produtos, é necessário atrair o cliente e o desejo do cliente para adquirir aquele produto. Isto é feito por via do marketing. E talvez muitos destes microempresários, alguns, estou a dizer que são todos, alguns microempresários já fazem marketing, já têm esta noção, mas também há os que não fazem. Mas todos eles, quer os que fazem, quer os que não fazem, podem beneficiar muito da ajuda da inteligência artificial. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Se pode utilizar, por exemplo, o ChatGPT, que é talvez a ferramenta mais poderosa a este nível, mas também temos o Gemini e outras ferramentas de criação de imagem, mas que são muitas vezes mais caras, como é o caso do Midjourney. Mas você pode aqui, só utilizando o ChatGPT, não indo no momento para ferramentas mais sofisticadas, porque você deve começar por uma e depois de a dominar, começar a tentar outras ferramentas mais avançadas, porque isto tem custos e você deve otimizar o investimento que faz numa determinada ferramenta. O ChatGPT também tem a versão gratuita e para quem está a começar pode perfeitamente utilizar essa ferramenta gratuita. Mas tenho-lhe a dizer, porque sou utilizadora da ferramenta em formato pago, que o potencial aumenta muito dentro do formato pago. Mas já consegue fazer muitas coisas dentro do gratuito. E esta questão pode ser passar, por exemplo, dentro do gratuito e no pago, obviamente, também. Você pode gerar conteúdos para as suas redes sociais, a apresentação da sua oferta, quer seja catálogos, isto depois agora você adapta àquilo que é a sua realidade. Talvez a sua oferta hoje tenha que ser apresentada ou deva ter uma estrutura de catálogo e você pode produzir esse catálogo utilizando o ChatGPT. E quando eu digo produzir é desde o conteúdo, a imagem, a geração de um documento que é o catálogo, em que você provavelmente poderia estar a subcontratar isso fora, ou nem sequer ter esse catálogo com a sua oferta, e você pode utilizar a inteligência artificial para o ajudar nesse trabalho. E para aquelas empresas que têm muitos produtos, basta que você carregue documentos dentro da ferramenta, porque você pode anexar ficheiros, e ao fazer esse carregamento, ele lê a informação e ele transforma aquilo com as orientações que você dá. É muito importante
ser muito assertivo nas orientações que você dá. O que é que você quer? Dar-lhe o contexto e, nesse contexto, eventualmente introduzir ficheiros que suportam esse contexto e que vão dar apoio e informação à ferramenta de inteligência artificial, e depois ser muito assertivo em como é que você quer o output. E, portanto, isto é uma metodologia que nós vamos trazer para a nova edição do Projetos Competitivos, que vai abrir as inscrições em outubro, e trago não só para esta dimensão do marketing, mas para muitas, até porque Projetos Competitivos é focado em criar projetos e planos para alavancar a sua competitividade, para fazer crescer o seu negócio, e, portanto, tem uma vertente muito mais de estratégia, né, do que de marketing. Mas a metodologia que você deve utilizar, portanto, você tem que ter o contexto, aquilo que você quer que a ferramenta lhe dê, as exigências que você vai fazer. Você deve ter referências. Por exemplo, imaginemos que você gostou muito de um catálogo, no caso dos catálogos que estamos a falar, de uma outra empresa que você viu e disse: pá, que extraordinário, gostei deste catálogo, gostava de apresentar os meus produtos desta forma. Você pode carregar esse documento como uma referência para a ferramenta depois lhe gerar o seu próprio catálogo. E, portanto, tudo isso é fundamental para quê? Para que você tenha bons outputs, não é? Ou seja, não fique com aquela sensação de a ferramenta, isto ouve-se muito hoje no dia-a-dia, que é a ferramenta traz generalidades. Ela traz generalidades se você não souber concretizar aquilo que você quer para o seu negócio. E não souber concretizar, você tem que dar a informação à ferramenta. Imaginemos que você tem um funcionário novo e quer que ele faça esse mesmo catálogo. Vamos pôr assim as coisas neste prisma para você entender o potencial que isto tem. E quem diz catálogo, diz flyers, diz panfletos, cartazes, conteúdos para redes sociais, e-mail marketing, artigos para blogs ou para o seu site, inúmeras coisas que você pode fazer aqui dentro do conteúdo. E vamos imaginar que você, neste momento, ou não tem ninguém e nem faz, ou faz e subcontrata fora, e tem um determinado custo com isso, ou tem alguém na sua equipa a fazer isso. Essa pessoa perde tempo. Mas vamos imaginar que lhe entra um funcionário, que você decidir empregar uma pessoa para se dedicar a isto. Ou mesmo você vai subcontratar uma empresa. Você tem que dar a essa empresa ou ao seu funcionário o contexto. Você tem que dizer exatamente quem você é, para que público é que você comunica ou quer comunicar, porque isso faz muita diferença do ponto de vista do conteúdo e do marketing que vai ser produzido, porque ele tem que ser atrativo para o seu público-alvo. Caso contrário, as pessoas não criam o tal desejo, e não criando desejo, muito provavelmente o cliente vai preferir a oferta de uma outra empresa. E, portanto, você tem que dar isso, seja à inteligência artificial, a um funcionário ou a uma empresa que você vai subcontratar. Portanto, e esta é a essência, é você olhar para a inteligência artificial como um funcionário ou vários funcionários, porque você pode fazer várias coisas em simultâneo lá dentro, que está a trabalhar para si. Portanto, se você quer que ela trabalhe para si, você tem que lhe dar o contexto e especificar muito bem o que é que você quer obter daquele funcionário, que no caso é uma inteligência artificial. E, portanto, isto é super impactante e o ChatGPT traz resultados absolutamente extraordinários. Não só na criação dos conteúdos, mas também na geração de imagens, na geração de bons títulos para atrair o público,
na geração de boas legendas, quando estamos a falar quer de catálogos, quer também de publicações nas redes sociais, ou seja, ele tem a capacidade não só de gerar bons conteúdos, como de os adaptar aos vários formatos que você pode querer lá, com conhecimento de como é que esses formatos performam melhor. O que é essencial para que aquele formato tenha um bom resultado. Percebe a ideia? Portanto, isto é ter alguém, no caso, um computador, a trabalhar por si. Isto alivia muito trabalho do empresário, para quando estamos a falar de empresários sozinhos. Faz com que aqueles que nem têm tempo para pensar nisso, comecem a pensar nisto e a fazer isto de forma consistente e mais, depois agregando, por exemplo, no caso da publicidade via Facebook ou YouTube, que é muito mais barato do que muitos mecanismos ou muitas ferramentas de publicidade e marketing ditas tradicionais. Porque você, para distribuir catálogos físicos, você tem que pagar não só a impressão do catálogo físico, por exemplo, para dar este exemplo, mas também a distribuição em si. E quem fala de catálogos fala de flyers, de qualquer outro, de cartazes, de qualquer outra situação que você utilize dentro no seu marketing. Transformando isso em documentos digitais, em publicidade digital, você vai diminuir drasticamente o custo, portanto, que você tem com o seu marketing. E também tem um outro potencial, é que todos esses conteúdos ele pode fazer por si a tradução automática e a adaptação da linguagem para diferentes públicos. Vamos imaginar que você tem um produto, uma oferta que atende diferentes tipos de público, seja por idade, seja por preferências, seja por nível de literacia, enfim, diversos fatores que não é hoje o foco aqui do episódio, que você tem que ter em conta ao perceber quais são os seus segmentos em termos de público que você tem. Você pode trabalhar para um tipo de público, mas pode trabalhar com vários tipos de público em simultâneo. E a ferramenta, mais uma vez com as orientações corretas, pode não só fazer uma tradução automática para outras línguas, que vai permitir com que você, muito provavelmente, nunca tenha estruturado o seu processo de internacionalização. É porque tenho que traduzir o site, é porque tenho que traduzir isto, no caso as empresas têm site. Ou nem sequer pensa nisso, você pode começar a transferir, portanto, também a pensar na internacionalização, apesar de ser uma microempresa. E, simultaneamente, pedir-lhe para adaptar a comunicação de uma determinada oferta, a comunicação de um determinado conteúdo, para adaptando a linguagem para diferentes tipos de público, que obviamente, mais uma vez, você tem que lhe dar contexto. Você tem que dizer quem é esse público. E você pode fazer isto de forma... Você vai hoje à ferramenta e pede para ele fazer, portanto, através de uma conversa, você abre uma conversa e pede-lhe isto e ele vai gerar esse output. E você, cada vez que tem que fazer, vai novamente fazer um novo pedido. Sendo que pode utilizar as conversas que já foi tendo para ele também ir percebendo o contexto. Ele também vai, se você selecionar, convém que na ferramenta você selecione, ele guardar memória, que é para ele ir percebendo como é que é o seu negócio e guardar essa memória. Mas, também hoje não é o episódio, senão eu estendo muito, aliás já me estou a estender só no primeiro tópico, na primeira área, típico meu, não é? Como você, se me assiste, percebe, mas eu gosto realmente de tentar passar o melhor. Mas não é aqui o foco de todas as funcionalidades que você pode e deve ativar. Portanto, aqui é você perceber que efetivamente tem este potencial. Portanto, você pode simplesmente abrir uma conversa e fazer um pedido com estas características e ele vai gerar um output.
mas você pode criar agentes personalizados. Estes agentes personalizados, não sei se, porque eu atualmente já não uso há algum tempo o plano gratuito, mas quando eu migrei para o plano pago, não era possível criar dentro do plano gratuito. Não sei se atualmente, porque a OpenAI está sempre a introduzir coisas novas, não só no plano pago, mas também nos planos gratuitos, e portanto não sei se já permite criar algum agente. Mas à data que eu migrei para o plano pago, efetivamente não era possível. Portanto, a criação destes agentes é você criar, por exemplo, um agente de marketing, só dedicado ao marketing. E você vai lhe dizer exatamente, é o tal funcionário, aquilo que você quer que ele faça de forma recorrente. Isso pode passar por pesquisar temas, pesquisar campanhas, pesquisar outros concorrentes para ver o que é que eles estão a fazer e a partir daí também gerar conteúdos para si. Pode ser com as orientações que eu já lhe assinalei para ele produzir um determinado output. Ou seja, ele é o seu funcionário de marketing. E você obviamente tem que criar e configurá-lo muito bem, mais uma vez, para ele dar os resultados que você pretende. Mas também pode criar agentes personalizados para responder a perguntas frequentes, para fazer um atendimento inicial sem qualquer custo adicional, 24/7, em que pode passar por... Depende agora da forma como você comunica com o seu cliente. Você tem uma loja online, você pode ter um chatbot que fala ali diretamente e numa primeira fase ser a inteligência artificial a responder e posteriormente, caso seja necessária a intervenção humana, ele próprio assinalar que vai direcioná-lo para um atendente para dar uma resposta mais personalizada. E tudo isto pode ser configurado e ajudá-lo e muito na sua comunicação, no seu marketing e na relação que você tem junto com os clientes, que é a segunda área que eu lhe vou falar aqui. O atendimento e relação com os clientes. E aqui podemos, como eu já referi atrás, portanto, uma entronca na outra, de certa forma. Você pode ter chatbots em websites, no WhatsApp, noutras redes sociais. Você pode ter a inteligência artificial a responder a perguntas frequentes. Você pode ter a inteligência artificial a responder a e-mails. Você pode ter a inteligência artificial a analisar o sentimento através da análise de mensagens e feedbacks que são dados pelos clientes. E você aprimorar o que é que poderá estar por trás desta crítica do meu cliente, o que é que poderá estar mais. Você pode ir buscar feedbacks que você vê à sua concorrência, até pedir para ele pesquisar isso, e a partir disso você ver que aquele cliente está insatisfeito com aquilo que o meu concorrente não está a fazer. Talvez seja uma oportunidade de melhoria, caso você, das duas uma, ou você até já tem aquilo e você percebe que talvez com uma comunicação, com uma campanha de marketing, você consiga atrair esses clientes que estão insatisfeitos, ou se não tem ver, bem, se o cliente está à procura disto e não está a encontrar, talvez eu possa oferecer. E portanto, esta interação, esta utilização estratégica também aqui do ChatGPT, nesta análise de sentimentos, de reviews, de mensagens, daquilo que também são muitas vezes feedbacks dados nas redes sociais dos seus concorrentes, pode trazer informação de gestão muito interessante para o seu negócio. E a aceleração do atendimento e da relação com os clientes. Porque muitas vezes o cliente faz perguntas simples. Posso pagar prestações? Posso não sei o quê? Quais são as formas de pagamento? Entre muitas perguntas simples que você sente que
é sempre as mesmas respostas. Eu tenho que dar sempre as mesmas respostas. Isso tira-lhe tempo. Porque por 5 minutos que seja, por 10 minutos que seja, 10 minutos somados por vários contactos que você possa ter, dá muito tempo. E a inteligência artificial pode fazer isto por si, sem que você mexa uma palha. Quer dizer, mexe na fase da configuração, ok? E também aqui você pode ter triagem de pedidos. Por exemplo, você recebe por e-mail, mais uma vez, as suas ferramentas de interação com os seus clientes. Nós estamos aqui hoje a dar quais são as ferramentas. Portanto, tem as suas ferramentas de interação com o seu cliente. E é-lhe feito um pedido. E muitas vezes você, porque está assoberbado, ou a sua equipa, com a operação, concretizar os trabalhos, entre muitas outras coisas que você tem que fazer, se demora a dar a resposta a esse cliente. E hoje em dia, infelizmente, não é? Mas é o mercado que temos, ok? Nós temos que nos adaptar àquilo que são as exigências do consumidor. Como há empresas que respondem de forma muito célere, o cliente habituou-se a querer uma resposta muito célere. E fica, de certa forma, frustrado. Ai, nunca mais me respondem, demorou tanto a responder. E muitas vezes está tão ansioso que vai recorrer a outros para tentar obter a solução. Portanto, você tem que tentar estar na linha da frente. Tenho esta solução? Tenho, não tenho? E isto pode interagir com os seus estoques. Já são mecanismos mais sofisticados de implementação, mas que você pode fazer. Você pode fazer. Como eu disse no início, comece por uma etapa. Vá começando e vá sofisticando aquilo que você faz. E asseguro-lhe, para os microempresários, toda esta automatização de processos pode fazer muita diferença. Faz para todas as empresas, mas realmente para empresas que estão, o empresário e a sua equipa está estrangulada por falta de tempo, acaba por impactar numa parte fundamental da organização, que é a estratégia. Enquanto outras empresas maiores que fazem isto, automatizam processos, mas já têm equipas maiores e, portanto, muitas vezes o empresário tem tempo liberto para pensar na estratégia do seu negócio. Isso faz muita diferença na competitividade e na sobrevivência hoje de uma empresa. E, portanto, quanto mais você automatizar aquilo que é recorrente, aquilo que é rotineiro, aquilo que são respostas que você dá 500 mil vezes, melhor para si e vai ajudá-lo muito, muito a acelerar processos. E isso não só acelera o tempo de resposta, como o cliente fica satisfeito e aumenta a percepção de profissionalismo, que eu coloco uma pergunta e rapidamente me respondem, o atendimento ao cliente funciona tão bem e muitas vezes ele está a ser feito com uma inteligência artificial. A terceira área que eu quero aqui falar é a organização e produtividade. É focada na organização e produtividade. E o que é que estamos aqui a falar? É precisamente a automatização de processos ou a automatização de tarefas que são repetitivas. E aqui podemos ter, mais uma vez, muita coisa dentro destes processos repetitivos. Voltando atrás, também são processos a resposta de e-mails, como já falámos, mas também criação de orçamentos, também até liga com a área do atendimento ao cliente, portanto, isto acaba por estar tudo interligado. Criação de orçamentos de forma automatizada, em que se calhar você perde umas horas a fazer um orçamento hoje para apresentar a um cliente seu. Depois, outras coisas que pode haver aqui, criação de sistemas personalizados com o workflow, que faça com que você... Há coisas que você... E eu a seguir já vou dar exemplos e se calhar você vai perceber um bocadinho melhor, adaptando à sua realidade. Mas você tem, de certeza absoluta, porque
todos nós temos. Mesmo em trabalho, que nós achamos que temos de ser nós a fazer, porque ninguém faz como nós, porque é assim que eu estou habituado a fazer e eu quero que siga esta estrutura. Há muita coisa nessa estruturação que é passível de ser automatizada. Porquê? Porque é repetitivo. É uma tarefa que você pode perfeitamente criar um workflow em que você diz ao agente o que é que, ou se não tiver um agente criado, utilizar apenas a conversa, em que você pode dizer que eu tenho este tipo de procedimento, o tipo de dados, por exemplo, você pode fazer uma análise às suas vendas, e isto até já vai entroncar com o ponto que eu vou falar a seguir, e às suas vendas ou outros dados que você tem aí na sua atividade. E você, quando faz, tem que ir buscar os dados, passar os dados para uma tabela de Excel e depois ainda fazer a leitura desses dados e a interpretação desses dados. Ou tem que aguardar que um contabilista, caso tenha um contabilista externo ou interno, faça essa análise, mas você queria ter informação mais rápida. Você pode definir um workflow. E como é que isto se define? Você vai dizer exatamente o que você quer que ele faça. E o que é que você quer que ele faça? O que é isto de o que você quer que ele faça? É aquilo que você faz. Eu, para fazer esta análise, eu preciso ir buscar os meus dados de vendas. Portanto, você vai ligá-lo de forma a ele ir buscar os dados das vendas. Ou, a seguir, você vai dizer, olha, a seguir eu quero que me coloque isso numa tabela Excel. E depois de colocar numa tabela Excel, eu quero que você compare os dados com os anos anteriores, os meses anteriores, as semanas anteriores, conforme a análise que você quer. E, no final, eu quero que você faça uma interpretação desses dados. Este é o procedimento que você teria caso você fizesse isso manualmente. E você pode pedir para ele fazer isto. Você também pode pedir ajuda ao Copilot, no caso do Excel. E tudo isto vai agilizar muito o seu trabalho. E com isso, conforme eu já mencionei, o que é que você vai obter? Tempo para dedicar àquilo que você realmente tem que ser você a olhar para a sua estratégia, para aquilo que você tem que fazer para crescer, para se manter competitivo no mercado e para agregar valor à sua oferta, para que você continue a ser desejado pelos seus clientes. Portanto, isto é estratégico. Ainda assim, também na estratégia, você pode pedir ajuda da inteligência artificial, que é algo que, como eu já assinalei, eu trouxe para a nova versão do Projetos Competitivos. Era algo que já estava nas anteriores edições, mas era num formato mais ao vivo, em que eu ia assinalando um conjunto, quase como estou aqui a fazer, e assinalando um conjunto de tarefas que você poderia fazer, mas agora o pensamento está muito mais estruturado, vai estar muito mais estruturado, porque ele só abre em outubro, muito mais estruturado, de forma a ajudá-lo em cada etapa que nós trabalhamos dentro do programa. E tudo isto, porquê? Porque também na estratégia, também no planeamento, também nas fases de diagnóstico, também, ou seja, você pode utilizar isto nas várias fases da preparação de um projeto, na preparação de um plano de ação, na preparação de uma estratégia. E é exatamente uma das áreas que eu quero aqui assinalar, por fim, que é o apoio à decisão. Que é, já falámos no exemplo da análise de dados de vendas, mas pode ser outros dados, dados de custos, dados de rentabilidade, dados, ou seja, você pode lhe pedir, com base nas suas contas, para analisar a rentabilidade do seu negócio. Você pode pedir toda a informação que você possa imaginar para ele analisar, e ele faz uma análise bastante criteriosa. Mais uma vez, relembro que depende da qualidade do seu pedido. Isso é fundamental.
fundamental. Senão você vai obter respostas genéricas. Como se costuma dizer, a perguntas genéricas, respostas genéricas. Portanto, é exatamente a mesma coisa. E você aqui pode ter não só ferramentas que já vêm embutidas, ferramentas de IA, que já vêm embutidas em muitos programas hoje, dos ERPs, CRMs, ou mesmo Excel, ou Word, via o Copilot. Muitas ferramentas hoje já vêm com IA. Há bocadinho até eu referia, no caso das imagens, você pode utilizar o ChatGPT para lhe fazer as imagens. Mas imaginemos que você quer fazê-las ou já utiliza a ferramenta do Canva, que também tem uma versão gratuita. Você pode, hoje, eles também já lá têm a utilização, a possibilidade de utilizar IA. E vou-lhe dizer mais. O ChatGPT, naquela criação dos conteúdos, já permite fazer uma ligação com o seu Canva, caso você use o Canva, e outras ferramentas, não é só, é só para perceber que estas interações estão a existir. E que ele pega nos conteúdos que foram gerados pelo ChatGPT e vai fazer com a imagem mais profissional dentro do Canva. Portanto, é tudo isto que você, se ainda não está a utilizar isto a seu favor, tem de começar urgentemente a pensar nisto, porque os empresários mais pequenos têm dificuldades associadas do ponto de vista de rentabilidade e que muitas vezes não conseguem crescer, não conseguem escalar, exatamente porque não sabem para que lado se hão de virar e não conseguem ter o tal pensamento estratégico. Por isso, tudo que você possa imaginar aqui no apoio à decisão, você consegue fazer. Designadamente, análise de mercado, que é algo que muitas vezes as empresas esbarram, não conseguem, não sabem como fazer e acham que, sobretudo, volto a dizer, as microempresas, porque há empresas, as empresas que nós atendemos, são empresas que muitas vezes já contratam serviço de consultoria. Portanto, mas também essas empresas não estão sempre a contratar serviço de consultoria e podem agilizar uma série de processos internos, designadamente no que diz respeito à análise de dados de apoio à decisão, análise de dados de mercado, análise de estatísticas, análises do próprio contexto concorrencial dentro de um determinado mercado, como é que um determinado mercado funciona, quais são as preferências do consumidor naquele mercado. Portanto, tudo isto você pode obter com a ajuda da inteligência artificial. Uma nota que eu quero aqui deixar, antes de passar aos exemplos muito rapidamente, é a seguinte: não confie cegamente naquilo que a inteligência artificial é muito boa a produzir outputs. Mas você tem que ter um sentido crítico em relação ao que está a ler e em relação aos resultados que ela está a dar. Porquê? Porque muitas das fontes que a inteligência artificial consulta, isto sobretudo quando você não carrega a informação que você quer que ela analise. Ou seja, no fundo, está-lhe a pedir uma informação e ela vai pesquisar na internet. E muitas vezes aí pode acontecer ela ir buscar informação que não é totalmente verdadeira. E você tem que ter esse cuidado. Como é que você tem esse cuidado? Peça as fontes. Pergunte-lhe quais são as fontes que ele utilizou. Ou você menciona as fontes que quer que ela utilize. Para que ela saiba que é aquelas fontes que vai. Mas eu não sei que fontes devo utilizar. Então, após o output, por exemplo, aqui no caso imaginemos que está a fazer uma análise de mercado. Quais foram as fontes que você consultou? Portanto, fazer este jogo de verificação. Portanto, como em qualquer coisa que nós hoje lemos,
fala-se muito das fake news. É um bocadinho isto. Todos nós devemos ter consciência que há muita informação que nós estamos a ler que nós devemos ter algum filtro. Devemos ter algum filtro. Devemos ter sentido crítico. Devemos não engolir aquilo que nos está a ser dito assim à primeira, sem qualquer verificação, sem qualquer confirmação. E infelizmente esse é um viés do próprio consumidor que tende a acreditar muitas vezes logo à primeira. E isto é preciso ter algum cuidado quando se utiliza este tipo de ferramentas. E agora, por fim, antes de avançarmos para a nossa finalização, vou dar então alguns exemplos concretos, de forma muito breve, porque já falei de muita coisa que você pode fazer, mas dando aqui alguns exemplos para concretizar. E o primeiro deles é, vamos imaginar que você tem uma loja física, que pode ter ou não uma loja online agregada, ou até, vamos pensar, ok, você pode ter uma loja física apenas, ter uma loja online apenas, ou ter uma loja física que agrega um comércio online ou uma venda online. E você pode, como eu disse, utilizar o ChatGPT, como eu assinalei, para criar descrição de produtos, quer para o site, quer para catálogos físicos, caso você só trabalhe no físico, para campanhas, para a tal produção de conteúdo. E você depois vai colocar anúncios para atrair clientes. Primeiramente, se você só tem uma loja física, você só com essa ação pode eventualmente começar a vender à distância só por captação de encomendas via anúncios online. Portanto, só aí já poderá estar a aumentar o seu público-alvo, que depois pode fazê-lo migrar para o marketplace e posteriormente para uma loja online própria. Portanto, aqui o foco não é, mais uma vez, dar as várias soluções que você tem de alargar o seu mercado. É aqui dar pequenos exemplos, concretizar pequenos exemplos. Ou você tem uma loja online que tem necessidade de carregar os produtos para que ela possa ser vista. Quer criar landing pages para atrair clientes para os seus produtos, ou seja, que são aquelas páginas que você vê com uma determinada oferta, você clica e pode comprar diretamente nessa página. Tudo isso pode ser feito com a inteligência artificial, com a simples utilização do ChatGPT. E com isso você vai gastar menos na sua comunicação e marketing, vai alcançar mais pessoas e com isso aumenta muito o potencial de resultados que você tem na sua empresa. Este é um pequeno exemplo. O segundo exemplo que eu quero aqui dar, ainda agora para a prestação de serviços, e algo que é muito comum, ou que é muito comum haver microempresários, que são escritórios de contabilidade. Escritórios de contabilidade que trabalham localmente para, prestando serviço de contabilidade, muitas vezes ao comércio e prestadores de serviços locais e algumas empresas de restauração, portanto, algumas empresas de pequena dimensão que não têm contabilidade interna. E você pode utilizar entre todas, volto a dizer, tudo que eu falei atrás é aplicável a qualquer uma, mas eu vou-lhe dar aqui um exemplo que consome muito tempo aos contabilistas, que é as alterações à legislação. Estão sempre a surgir, ou com muita frequência, surgem alterações à legislação fiscal e, obviamente, um contabilista tem que estar 100% inteirado dessa realidade, porque não pode, mais uma vez, comprometer a qualidade do seu serviço porque não atendeu a uma determinada legislação que saiu. Isso faz com que ele tenha que analisar a lei, como é óbvio. E não vai deixar de analisar a lei. Mas você pode ter a ajuda do ChatGPT, do Notion AI, para fazer resumos dessa legislação. E mais uma vez, pegando naquela nota que eu lhe disse no fim, ele faz um resumo da legislação, lembre-se daquilo que você quer o mais especificamente possível,
obter do resumo que você lhe está a pedir. Mas, na dúvida, você pode pedir: olha, qual foi o artigo onde encontraste isto? Ou até pedir que ele, de imediato, mencione onde é que ele viu o resumo que lhe está a apresentar. Porquê? Na dúvida, e com a experiência que você tem, e com aquilo que também vai ouvindo, porque normalmente essas alterações, muitas vezes, algumas delas são comunicadas via comunicação social, ou também pela própria ordem dos contabilistas, e você, ok, eu preciso resumir, é muita informação, em vez de eu estar a ler isto tudo ao detalhe, vamos lá trabalhar este resumo. E na dúvida, você questiona-o. Onde é que foste buscar? Onde é que foste ver? Qual é o artigo? Ok? Portanto, isto aqui pode acelerar muito este seu processo de análise, com isso aumentar a sua produtividade, no sentido de vai libertar-lhe tempo para, por exemplo, você pensar: o que é que eu posso agregar na minha oferta, porque eu agora tenho tempo, que acrescentaria valor ao cliente, e com isso ele vai ficar ainda mais satisfeito com o meu trabalho, ou até pensar numa proposta modular em que você hoje faz contabilidade, mas você pode migrar para uma contabilidade com análise financeira e isso ter um preço acrescido. Ou, eventualmente, pensar em, bom, eu hoje não fazia análise financeira porque não tenho tempo, mas agora até vou passar não só a ter mais tempo, que estou a automatizar alguns processos, como até posso obter a ajuda da IA para fazer essa análise financeira. Uma nota: por causa da confidencialidade dos dados, é preciso ter muito cuidado com isso. E quando eu digo muito cuidado, porque é esse plano que eu tenho dentro do ChatGPT. O ChatGPT só garante a confidencialidade dos dados na versão Teams. Nas outras versões, você pode lhe pedir ajuda, mesmo na paga o Plus, não há a garantia de confidencialidade de dados, só há no Teams ou no Business, que é um bastante mais caro, e você, se não for para esta solução do Teams, você pode pedir-lhe a informação, mas muito cuidado para não colocar nomes, menções, designações sociais, quem é a empresa, a estratégia da empresa. Muito cuidado com isso, porque não há essa confidencialidade. Portanto, você tem que ter cuidado com a informação que carrega, no sentido de, se isto vazar, digamos assim, ou se alguém tem acesso a uma empresa X, fatura Y. Pode ser milhares de empresas que faturam isso. Isso não está a subverter a confidencialidade de absolutamente ninguém. Entende? Mas tem que ser, este cuidado tem que ser tido com quem trabalha com dados e com prestação de serviços a empresas que trabalham com dados confidenciais. Muito cuidado com a confidencialidade dos dados. Podem correr aí em problemas graves, ok? Portanto, chama a atenção também para isso, é uma outra nota que devo fazer. Outro exemplo que eu vou dar aqui, também micro negócio. Hoje em dia, você vê existem muitos trabalhadores independentes que são consultores de marketing, consultores de tráfego, portanto, associados a este marketing nas redes sociais e não só o marketing nas redes sociais. Mas há muita gente hoje a trabalhar isto de forma autónoma. E também aqui você pode melhorar a qualidade das suas propostas aos clientes, nomeadamente, como eu há pouco dizia, você tem que apresentar uma proposta a um cliente. Você, normalmente, para angariar esse cliente, tem que avançar, apresentar o seu portfólio, apresentar uma proposta concreta, ou seja, tentar captar aquele cliente. E isso tira-lhe muito tempo, quando você, em simultâneo, tem que
estar na operação, tem que estar a produzir os conteúdos, tem que estar a tratar do marketing dos clientes que já tem. Você pode não só também tudo aquilo que eu disse que era aplicado ao marketing, você como consultor pode aplicar e usar e apresentar propostas aos seus clientes. Você tem a criatividade. É aquela questão de, isto vai roubar coisa aos criativos. Não, a criatividade tem que ser sua, porque o pedido é seu. O pedido não é da inteligência artificial. Se você quer uma coisa concreta, alinhada com a marca, portanto, todos aqueles princípios do marketing que você, enquanto consultora de marketing, domina, e depois aquilo que você quer exatamente, isso é criatividade, isso é know-how. E é isso que o cliente quer de si. Agora, se você usa uma ferramenta que lhe automatiza alguns processos, qual é o problema? A maior parte das indústrias utiliza máquinas que automatizam processos, não fazem à mão. É a mesma coisa, só que adaptada a um segmento, a um mercado diferente. Entende? E depois também as propostas para os clientes, que muitas vezes o que é que se faz? Como não há tempo, aligeira-se a proposta para tentar, lá está, conseguir fazer a proposta e simultaneamente fazer o trabalho operacional. Você pode melhorar muito o grafismo das suas propostas, a apresentação, a qualidade dos inputs que lá coloca, utilizando não só o ChatGPT, como o Canva AI, como eu já falei atrás. E mais uma vez, melhora a qualidade da sua entrega e ganha a tal produtividade. Portanto, acho que estes 3 exemplos, haveria outros. Na restauração, por exemplo, pode ser utilizado para fazer menus mais interessantes, fazer conteúdos atrativos para as redes sociais, partilhar, fazer campanhas de publicidade para atrair as pessoas para o seu restaurante. Caso você faça um evento, também pode ser todo montado com a ajuda da inteligência artificial. Bem, eu poderia ficar aqui muito tempo a dar vários exemplos de microempresas que podem e devem utilizar isto a seu favor. E por fim, para fecharmos este episódio, eu quero lhe deixar um desafio prático para você implementar desde já. Eu quero que você escolha uma tarefa que hoje lhe consome muito tempo, não interessa qual é. Eu dei vários exemplos, você é que vai observar dentro do seu trabalho aquilo que lhe consome muito tempo e você vê que é um processo repetitivo ou que facilmente, realmente, tendo em conta tudo isto que eu disse, uma IA podia ajudá-lo. E eu quero que você escolha essa tarefa e tente usar uma destas ferramentas que eu referi e testar. Teste. Comece por testar e veja o que acontece. Porque é pondo a mão na massa que você vai começar a perceber, tenho que aprimorar o meu pedido. Tenho que melhorar aqui o meu pedido. E quanto mais você utiliza, melhor vai sendo o output. Porque você começa a perceber também a dinâmica da própria ferramenta e aquilo que são as exigências para você obter os resultados que tem. E, naturalmente, se você já tem uma pequena equipa, partilhe este conteúdo, até este vídeo, com a sua equipa e depois partilhe este desafio também com a sua equipa. Ou seja, faça-os escolher uma tarefa que eles poderiam automatizar, parte ou integralmente, e que eles façam isso, testem, apliquem e veja o resultado que você pode obter. E eu tenho a certeza que neste exercício, neste desafio que eu lhe estou a fazer, vai surgir uma ou várias objeções. Você vai ter medo de errar no pedido, você vai ter achar que não tem tempo para, agora vou ter que ter tempo para aprender a ferramenta. Mas acredite, é exatamente quem tem essas crenças que vai ficar preso à realidade de como se faz hoje,
quando o mundo já está a fazer num modo totalmente diferente e isso está a tirar-lhe competitividade. Portanto, você tem que, sim, hoje tem que investir algum tempo, mas ninguém nasce ensinado. Você tem que mergulhar, por isso é que eu estou a fazer este desafio simples. Escolhe uma tarefa e vai testar, e vai melhorando, e vai aprimorando a qualidade da sua pergunta e do seu pedido e ver aquilo que realmente a ferramenta consegue gerar para si. Porque hoje você vai dedicar algum tempo, mas amanhã isso vai lhe retirar imenso tempo e você vai ficar com tempo liberto para aumentar o número de atendimentos que faz, para expandir a forma como você gera e planeia o seu negócio, pensar até na expansão do seu negócio, sem que isso implique um aumento de custos muito substancial. Portanto, deixo-lhe este desafio na despedida deste episódio e faço-lhe um outro desafio. Depois de fazer esta prática, esta ação, fazer isto que eu estou aqui a sugerir, se realmente você viu e sentiu que teve bons resultados e que está a aprender e que está a aprimorar, volte aqui ao episódio e deixe aqui um comentário que funcionou, está a funcionar, está a melhorar, dê o seu feedback, porque eu vou gostar de saber também. Naturalmente eu faço isto de coração aberto, mas vou ficar muito contente ainda mais se sentir que realmente está a levar resultado aí para esse lado, que é com esse propósito que eu faço o Pode Competir. Portanto, com isto despeço-me, um abraço e até ao próximo episódio.